É uma grande alegria estarmos novamente reunidos nesta manhã para estudarmos sobre as coisas do fim. Nesta manhã, eu convidei alguém aqui muito especial, o nosso missionário, pastor Salvador Adão. Ele vai estar aqui daqui a pouquinho compartilhando algo conosco lá sobre o continente africano. Eu vou fazer umas perguntas para ele e eu convidei para ele estar aqui conosco nesta manhã. Amados, nós temos iniciado esse processo de estudar sobre as coisas do fim, que é um tempo muito oportuno. E nós iniciamos na semana passada com a abertura dos 7 selos que diz ali no livro de Apocalipse. Antes de nós iniciarmos nesta manhã, eu quero orar com você, porque esse tema é um tema assim que é importante nós recebermos a revelação do Senhor. Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade que temos de meditar na Tua Palavra. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, esclarecer, ó Deus, as dúvidas que nós temos às vezes no nosso coração. Sabemos que as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as não reveladas pertencem ao Senhor. Por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento ao transmitir e revelação no receber a Tua Palavra, para que o nome do Senhor seja engrandecido e nós saiamos daqui hoje edificados, abençoados, esclarecidos para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, quero fazer com vocês uma consideração antes de nós prosseguirmos com o nosso estudo sobre as coisas do fim. Lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, no versos 19 a 21, nos fala a respeito da profecia. E nós estamos estudando as profecias relativo ao tempo do fim. Lá diz assim no verso 19 o seguinte: assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça nos seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia provém de interpretação pessoal. Ou seja, nenhuma profecia é de particular interpretação, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram, inspirados da parte de Deus, impelidos pelo Espírito de Deus. Então, eu quero aqui lembrar vocês, lembrar cada um daqueles que estão nos ouvindo, que estão recebendo essa mensagem, que as profecias elas não têm uma particular interpretação. Quando a pessoa que está sendo usada por Deus para trazer uma profecia, ela está sendo inspirada por Deus, ela pode descrever uma situação, uma circunstância pontual que está ali acontecendo naquele momento, como também ela pode, inspirada pelo Senhor, estar fazendo alusão, referência a outra situação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina você queira saber, buscar na Bíblia qual é a origem de Satanás. Como é que surgiu Lúcifer? Você não vai encontrar uma escritura dizendo assim: assim diz o Senhor, eis que o diabo surgiu dessa maneira, papapá. Não, você não vai encontrar isso. Mas nós temos nas escrituras registrado como é que surgiu o inimigo, como é que surgiu esse Lúcifer. Lá na profecia de Ezequiel 28, no capítulo 28, versos de 12 a 19, Ezequiel está profetizando sobre o rei Tiro. No entanto, o contexto daquela figura de Tiro mostra claramente que é algo também relativo a Satanás, relativo ao inimigo. Veja só. Aqui no versículo 14, por exemplo, lá de Ezequiel 28, diz assim: você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Veja só, será que Tiro era um querubim de Deus?
Veja que é a figura de Tiro, está aqui tipificando a pessoa de Satanás, a pessoa desse querubim, como é que surgiu? Diz lá no verso 17 ainda, seu coração tornou-se orgulhoso e por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Ele está falando aqui de Tiro, mas ela também tem a interpretação, ela faz alusão a Satanás, como surgiu o inimigo. Lá também em Isaías, no capítulo 14, no versos 12 a 15, também é outra passagem que faz alusão à origem de Satanás. Só que aqui em Isaías, no capítulo 14, ele está falando, sabe sobre quem? Sobre o rei da Babilônia. Olha só o que diz aqui no verso 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Ele está se referindo aqui a Satanás, ao inimigo. Diz ainda no verso 13 e 14, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto do Monte Santo, subirei mais alto do que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Olha só, será que o rei da Babilônia estava dizendo isso? Ou será que Isaías somente se referia ao rei da Babilônia? Não, evidentemente que não. Dessa forma, amados, é importante entender que as profecias que nós estamos analisando, estudando, elas não elucidam uma única interpretação. Elas podem estar num determinado momento tendo um sentido, mas ela pode também ter uma outra interpretação no sentido mais abrangente, no sentido mais amplo ou pontual, como agora nós estamos nos referindo aos finais dos dias. Então, isso é importante nós compreendermos para que a gente não fique perdido, porque há muitas pessoas trazendo interpretação da Bíblia, interpretação de Apocalipse, de coisas que, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas não é questão de achar. Nós temos que examinar as Escrituras comparando outras passagens bíblicas. As leis da hermenêutica, que é a ciência que faz a interpretação da Bíblia, tem lá uma regrinha. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, nós temos que buscar sempre essas referências. Então, nós vamos enriquecer o nosso trabalho dessa forma, tá bom? Nós estudamos na semana passada sobre a abertura dos selos, né? Que estava aquele rolo, aquele livro que João viu na sua figura lá em Apocalipse, e nós vimos que ele abriu os selos. E depois da abertura dos selos, então começou a haver outros juízos sobre a terra. São as 7 trombetas. Quando abriu o último selo, o 7º selo, nós vimos lá que ele viu 7 anjos dispostos com 7 trombetas. Qual é o sentido que as trombetas têm no Antigo Testamento? Qual é a interpretação que podemos dar quando se fala de trombetas? Qual era a razão? Veja só, aqui, ó, estão aqui elencados alguns dos símbolos que tem ou os propósitos das trombetas. As trombetas serviam para anunciar um novo rei. Se lembra, quando Salomão foi nomeado rei de Israel no lugar de Davi, Davi mandou que o sacerdote fosse lá para poder fazer a sua coroação. E quem que foi lá e realizou essa cerimônia? Quem que estava lá presente? As trombetas. Isso está escrito lá no livro de 1 Reis, no capítulo 1, no versículo 34. Diz lá o texto que, então, toquem a trombeta e gritem, viva o rei Salomão! Então, lá quando um rei era empossado, um novo rei era empossado, as trombetas tocavam para anunciar o novo rei. Outro motivo está aqui, a advertência para a terra. Se lembra lá em Ezequiel
É no capítulo 33, quando Ezequiel fala sobre o atalaia, sobre o vigia, quando o vigia vê que está vindo alguma coisa ruim, a guerra, os inimigos, o atalaia, o vigia, ele deve tocar a trombeta para anunciar que está alguma coisa ruim vindo para acontecer. Eu vou ler aqui um trechozinho que fala, olha só, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Isso está lá no versículo 5 de Ezequiel 33. Confere lá. Também lá no Antigo Testamento, diz lá em Números, no capítulo 10, no verso 9 e 10, diz que as trombetas eram tocadas para lembrança diante de Deus. Olha só, quando vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis a trombeta a rebate. Quando eles saíam para lutar, eles tocavam as trombetas. E o que acontecia? Perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós. Então, quando eles tocavam a trombeta, o Senhor estava lá e manifestava a sua glória, seu poder, estava ali presente, pois estava sendo lembrado diante de Deus que estavam partindo para a batalha. As trombetas também serviam para a convocação solene nas festas de Israel. Diz lá no livro de Levítico, no capítulo 23, no verso 24. As trombetas eram tocadas para fazer convocação para as festas do povo de Israel. E as trombetas também serviam para a convocação e partida dos arraiais, quando eles iam se deslocar, por exemplo, lá no deserto, quando o povo de Israel ia se deslocar de um lugar para outro, eles tocavam as trombetas. Ou então, quando eles iam realizar alguma incursão em alguma terra, eles tocavam a trombeta. Então as trombetas são para dar sinais, lembranças, para poder fazer a coroação de um novo rei. Então tem todos esses sentidos dentro do Antigo Testamento. Aqui em Apocalipse, agora no capítulo 8, no versículo 7, vamos começar então com o toque das trombetas. Se lembra que nós vimos na semana passada? O povo, o céu e todo mundo ficou numa grande expectativa. Quando abriu o 7º selo, havia ali um silêncio por quase meia hora. Então, havia uma expectativa do que ia acontecer. E os anjos estavam aguardando o sinal. Lá em Apocalipse, no capítulo 8, no verso 7, diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva. Saraiva é chuva de pedras, chuva de granizo, por exemplo. E houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Observe que aqui, no primeiro toque da primeira trombeta, é ferido apenas a parte seca, a terra é ferida. Um terço da terra ela é atingida e perece as árvores, quer dizer, um terço das árvores, das terras, das ervas. É claro que atingindo a terra também atinge indiretamente as pessoas que sobrevivem na terra. Veja, nós vimos lá no Antigo Testamento, lá na época de Moisés, né? Vocês se lembram? As pragas que foram jogadas sobre o Egito como sinais do Senhor, de juízo sobre o povo egípcio. Lá também houve uma chuva de pedras. Agora, a gente tem visto aí ao longo da história, ao longo do tempo, muitas chuvas de granizo. Já até caiu uma chuva de granizo muito forte no Rio de Janeiro. Uma irmã nossa da igreja, ela mostrou até fotos, né, do carro do filho dela, estava todo com os vidros todos destruídos por causa da chuva de granizo que caiu aqui no Rio. Só que em vários lugares tem agora, já nos últimos tempos, caído pedras muito maiores. Veja só essa reportagem da Band, que mostra que lá na costa da Itália teve uma queda de pedras do tamanho de uma laranja. Veja só.
Essas imagens foram feitas de dentro de uma embarcação. Elas mostram pedras de gelo do tamanho de laranjas caindo sobre a região do Mar Adriático. Além de barcos, elas danificaram também carros e imóveis. Segundo os meteorologistas, o fenômeno é causado por alterações nas correntes de ar e ausência de proteção contra ciclones. Na Grécia, uma tempestade acompanhada de chuva de granizo provocou a morte de 7 pessoas. De dentro dos hotéis à beira-mar, hóspedes filmaram a força da tempestade. Os ventos de mais de 100 km por hora chegaram acompanhados de granizo. O temporal durou cerca de 20 minutos. O governo decretou estado de emergência na região da Calcídica, no norte do país. O fenômeno foi provocado pela chegada de uma frente fria. Veja, essa reportagem aconteceu foi no ano passado, em julho do ano passado. Então, nós já temos visto na natureza pedras enormes, chuva de granizo, mas essa que virá com o toque da trombeta, não há nada se compara. Porque ela vai virar com pedra de granizo, com fogo e também misturado com sangue. Vai ser um sinal grande sobre a face da terra. Agora vamos para a segunda trombeta. Apocalipse 8, no versos 8 e 9. Diz assim o texto: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Observe que a primeira trombeta atingiu a terra, agora a segunda trombeta atinge o mar. E 1/3 de todos os mares ficaram contaminados por causa dessa grande montanha que caiu ali no mar. Veja que essa situação, né? O que será essa montanha? Será que é um meteoro, um meteorito que virá sobre a Terra? Eu coloquei aqui no descritivo desse vídeo, ali o link para você verificar a reportagem, consultar direitinho, de um vulcão, o Kilauea, que está em plena atividade no Havaí. Em julho de 2018, houve assim grandes explosões desse vulcão que mandou pedra de fogo para tudo quanto é lado, inclusive pedras que atingiram barcos que estavam ali no Havaí. E o Havaí está sempre com um vulcão em atividade. Agora, quando tocar, de acordo com o que está escrito aqui em Apocalipse, virá como se fosse algo parecido com uma grande montanha de fogo que vai atingir o mar. Como é que isso vai ser? Alguma coisa que vem lá do espaço? É algo que Deus vai mandar, um sinal grande sobre a terra, para que toda a terra comece a observar: o tempo chegou. É agora o tempo do julgamento, é o tempo do juízo. Nós vamos agora para o terceiro anjo que toca a terceira trombeta. E Apocalipse capítulo 8, no verso 10 e 11, diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. A terça parte das águas se tornou um absinto, ou seja, se tornaram fel, amargosas. E muitos dos homens morreram por causa das águas, porque se tornaram amargosas. Veja, na primeira trombeta a terra foi atingida, na segunda trombeta o mar foi atingido, e agora na terceira trombeta os rios e as fontes de água são atingidas. Começa a se desenhar um caos no mundo, pois a terça parte da terra, a terça parte dos mares e agora a terça parte dos rios. Observa que é sempre a terça parte. E terça parte é muita coisa. A terra toda está sendo atingida com esses sinais, com essas pragas que são derramadas, assim como nós vimos no passado a cidade de Sodoma e Gomorra, por exemplo, sendo vitimada por causa da ação do Senhor naquele tempo. Então, nós vimos aqui, lá em Mateus, nós vemos aqui, como está escrito em Mateus 27, no verso 34, da mesma forma que deram vinho misturado com fel,
a Jesus na sua agonia na cruz, também será dado agora aos homens o absinto. E os homens vão experimentar as águas amargosas, e muitos vão morrer por causa dessas águas amargas. Tem uma cientista americana, essa cientista americana chamada Danica Remy, ela afirmou categoricamente que a Terra será atingida por um asteroide. E essa afirmação dela foi em agosto agora de 2019, do ano passado. Não sabe exatamente quando ainda, mas que a Terra vai ser atingida. Eu também coloquei essa reportagem aqui no descritivo da nossa mensagem, desse vídeo aqui, você pode consultar. Agora nós vamos para o toque da quarta trombeta. Apocalipse 8, verso 12 diz assim: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também na noite. Veja, na primeira trombeta, a terra foi atingida, na segunda, os mares foram atingidos, na terceira trombeta, os rios foram atingidos, e agora na quarta trombeta, os astros são atingidos. Você vê que a terra toda está sendo abalada. E nesse momento, quando a gente fala aqui dos astros, é interessante que lá em Apocalipse, no capítulo 6, no verso 12, quando nós falamos sobre a abertura dos selos, o sexto selo diz lá que o sol escureceu, tornou-se negro, como numa eclipse, e a lua tornou-se como sangue, vermelha como sangue. Nessa ocasião agora, nós estamos vendo que foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Então, o impacto disso agora é maior, a intensidade desse fenômeno é muito maior do que foram lá naquela abertura do sexto selo. Lá no livro de Isaías, fazendo aqui uma exegese bíblica, ou seja, buscando referências também que outros profetas testemunharam sobre este fato, Isaías, no capítulo 13, no verso 9 a 10, diz assim: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, a lua não fará resplandecer a sua luz. Veja que o profeta está afirmando exatamente a mesma coisa que está ali em Apocalipse, aqui no capítulo 8, no verso 12, no toque dessa trombeta. Também lá na profecia de Ezequiel, no capítulo 32, no verso 6 a 8, diz assim, eu vou ler um pouco mais adiante do versículo 5, fala assim: quando eu te atingir, cobrirei o céu e farei enegrecer as suas estrelas, encobrirei o sol com uma nuvem e a lua não resplandecerá a sua luz, diz o Senhor Deus. Também no livro de Joel, no capítulo 2, o livro de Joel é formidável porque ele dá uma visão panorâmica, do dia do Senhor. No capítulo 2 de Joel, no verso 10 e 11, fala assim: diante deles trema a terra, os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, muito terrível, quem o poderá suportar? Veja que os profetas são unânimes em dizer que está trazendo juízo para acabar com a iniquidade, com os pecadores.
os toques das trombetas, as primeiras trombetas, estavam atingindo a terra, mas é claro que indiretamente atinge os homens. Nós vamos ver agora, antes de ingressar na quinta trombeta, tem aqui um texto do livro de Apocalipse. Ele diz assim, ó, então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz, ai, 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 dos que moram na terra, por causa dos restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Ainda havia mais 3 ais que estava faltando acontecer, ou que estão faltando acontecer. São as outras 3 trombetas que vão tocar. Jesus, em certa ocasião, ele falou, vocês conseguem discernir quando está para chover, quando não está, porque quando o céu fica meio escuro, você sabe que está vindo um temporal, está vindo uma tempestade, mas vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos. Nós falamos, quando falamos sobre os selos, foi um conjunto de coisas que foi mostrando que os sinais estão se intensificando. E aí? Se os sinais estão se intensificando, será que as pessoas estão tomando conhecimento? E será que as pessoas estão tomando juízo? Está se considerando avisada por causa dos sinais? Nesta manhã eu convidei alguém muito especial, nosso missionário lá em Angola, para dar uma palavra para a gente, como que ele tem visto esta questão sobre os últimos dias, sobre a aceitação da palavra ali no continente africano. Vamos ouvir a sua palavra, o seu depoimento. Paz, irmão, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É uma grande oportunidade que temos para estarmos juntos, a compartilharmos acerca um pouco aí da palavra do Senhor, aquilo que Deus tem falado no nosso coração, aquilo que Deus tem dado-nos e aquilo que nós temos transmitido também acerca da salvação. E eu quero assim compartilhar com os irmãos como é que nós ali no campo angolano, no campo de Angola, no campo missionário, como nós temos visto a visão acerca daquilo que o povo tem percebido com relação dos últimos tempos. Olha, é muito claro isso acerca da salvação, porque nós temos falado a respeito da salvação, nós temos pregado a palavra, mas nós temos aqueles que são fiéis, nós podemos generalizar, né? Porque tem aqueles que estão ali fiel, tem aqueles ali que estão seguindo a palavra, mas tem, na maioria, a maior parte deles, eles não estão assim seguros com relação à salvação, nem tampouco estão dando tanta importância com relação à salvação. Deixa eu dar só um exemplo para que você possa entender, compreender aquilo que eu estou querendo transmitir para você. Nós temos pessoas dentro da igreja que estão lá cultuando conosco, que estão adorando o Senhor, estão buscando a graça, a presença de Deus. Mas quando eles saem dali, eles já vão direto para o quibandeiro, eles vão procurar o quibandeiro. Por quê? Porque ali nós temos pessoas que transportam muita água, e a água na cabeça, eles carregam essas águas transportando, porque lá nós não temos água encanada, então nem todas as casas têm água encanada, então aqueles que não têm, ele tem que transportar água, e quando eles transportam muita água, eles causam uma dor no peito, e essa dor que está no peito, eles chamam de angina. Então, em vez de procurar a área da medicina, mas eles vão procurar um quibandeiro. E lá no quibandeiro ele vai passar o medicamento deles tradicionais. E esse medicamento é aqueles que sobem no peito da pessoa, faz a massagem com o pé, aquela coisa todinha. Então, eu só estou querendo dar um exemplo para você, que eles estão na igreja, mas saem da igreja e vão lá buscar os quibandeiros. Então, isso mostra que eles não estão assim atentos, não estão com tamanha preocupação a respeito da salvação, a respeito da volta de Cristo. Pastor Salvador, então, diante das dificuldades deste tempo presente, o que você diria então para nós, o que você diria para as pessoas que estão aqui participando dessa escola bíblica dominical? Hoje nós estamos vivendo uns tempos muito difíceis, né? E mediante esse tempo difícil, é muita tristeza, é muita dor, é muito sofrimento. Nós estamos inseridos dentro desse contexto, mas Jesus foi bem claro, né?
que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Então não significa porque nós estamos inseridos nesse contexto que nós devemos estar assim de cabisbaixa e por estar passando tais situações que devemos então desanimar. Não, eu quero dizer a você que nós não devemos desanimar. Nós devemos se fortalecer no Senhor, buscar força no Senhor e buscar mais e também a palavra do Senhor. Porque bem nós entendemos claramente, como diz a própria palavra em Mateus 7, versos 13 e 14, vai dizer que largue a porta, espaçoso é o caminho, né? E que muitos estão entrando por ela. Então, quer dizer que, mediante tudo que está acontecendo, eu quero recomendar a você que você não deve seguir esse caminho que hoje você está seguindo. Esse caminho do mundo, esse caminho das coisas fáceis, esse caminho que hoje está te dando facilidade, e é esse caminho justamente que está destruindo muita gente, está destruindo muitas famílias, porque está indo buscar as facilidades. Quando nós buscamos a facilidade, nós deixamos de perceber aquilo que Deus está fazendo, porque nós entendemos que apertar tem a porta, ou seja, o caminho da salvação não é fácil, é o caminho da transformação, é o caminho da mudança, a mudança de pensamento, a mudança de atitude, a mudança de comportamento. É essa mudança que o Espírito Santo de Deus está trabalhando hoje no nosso interior. Então eu incentivo a você a buscar essa mudança, a buscar essa transformação e deixar as coisas do mundo e se agarrar com Cristo. Veja, amado, diante desse depoimento do pastor Salvador, como tem sido importante nós estarmos atentos aos sinais do Senhor. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo agora. Vamos, então, agora considerar a quinta trombeta, que é o primeiro ai, porque o anjo falou assim, ai, 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 das trombetas que ainda faltam para tocar. Está em Apocalipse, no capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim o texto: o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha, e a fumaceira saiu do poço e escureceu-se o sol e o ar. Bom, que estrela é essa, né, que caiu? Vocês se lembram do texto que nós lemos logo lá no início de Isaías? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. É verdade, essa estrela está se falando exatamente de Satanás. Veja ainda a continuação no verso 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Veja, eram, na verdade, gafanhotos, mas não aquela nuvem de gafanhotos que está aí rondando o sul do Brasil, lá entre Argentina e Uruguai, querendo atacar. Não, não é esse tipo de nuvem de gafanhoto, não. Porque aqueles gafanhotos ali, eles atacam a lavoura, a erva, eles comem todas as coisas que tiverem verde. Agora, esses gafanhotos aqui, olha só, e foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Veja, então, esses gafanhotos aqui, eles não comem erva, eles foram mandados para atormentar os homens, e todos aqueles que não têm o selo. Se lembra quando nós estávamos vendo os selos lá de Apocalipse, em que 144 mil judeus, os filhos de Israel, foram selados para serem testemunhas neste tempo. E eles estão proclamando a palavra, estão dando testemunho do poder de Deus para que ainda haja salvação, para que ainda tenha pessoas para se converter, entregar sua vida ao Senhor, pois os sinais estão sendo dados, o juízo está sendo dado. E esse grupo
de escolhidos, de 144.000 israelitas, que serão selados, os gafanhotos, que têm o poder como causar dor, sofrimento, como a picada de escorpião, eles não conseguirão fazer dano algum a esses. No verso 5 ainda diz: foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Você já leu ou já ouviu falar sobre picada de escorpião? Causa muita dor. Veja que nas 4 primeiras trombetas, todas estavam atingindo a terra, o mar, os rios, os astros. Agora, as pessoas diretamente que são atingidas. E o que é pior, veja o que diz ainda no verso 6 em diante. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Que coisa terrível! Você imagina uma pessoa querendo morrer porque ela está sofrendo com muita dor e ela não consegue morrer. No verso 7, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Observe que esses gafanhotos aqui, muitos fazem comentários, né, sobre esse gafanhoto, que ele é assim, ele é assado, etc e tal. Me parece que é tipo um animal desse que vem lá do inferno, porque eles sobem do poço do abismo. E que o que sobe do poço do abismo são aqueles demônios que estão aprisionados ali. Diz lá no livro de Judas, no versículo 6, olha só comigo o que está escrito, o que está lá no poço do abismo. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Lá no abismo estão aprisionados aqueles demônios terríveis que estão reservados para o dia do juízo de Deus. Diz aqui no versículo 7 de Apocalipse 9, fala assim, olha: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja, ou seja, eles estão cheios de sede de lutar, de vingança, de força, porque o cavalo representa o que? Força. A sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Eles vão sair com a bola toda, porque eles receberam permissão, receberam autorização. Observe que nenhum demônio, nenhum espírito mau pode fazer tudo o que ele quer. Ele está limitado àquilo que Deus autorizar. Então, nesse caso, eles vão sair, né, com a bola toda, mas de maneira limitada. Veja que eles não podem causar dano às ervas do campo. Eles têm que atingir apenas os homens. Veja que eles não podem ficar também atuando o tempo todo. Será apenas por 5 meses. Então, eles têm atuação limitada, mas eles saem como rei. Ele sai, né, pensando, estou agora no poder. E o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham cabelos como cabelos de mulher. É claro que aqui está fazendo assim uma alusão a coisas fantasiosas, coisas também de imoralidade. A Bíblia fala que quando o homem ele se porta ou se veste como mulher, isto é uma abominação. Então, tanto o anticristo quanto as coisas do inimigo virá sobre a asa das abominações. Então essa figura, né, de como cabelo de mulher e tudo mais, pode estar se referindo a abominações das quais ele vai vir pautado nelas. E os seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, muitos carros, quando correm a peleja. Quer dizer, o mover deles é para assustar, é para causar medo. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon,
e em grego Apolion. Abaddon e Apolion significam destruidor, aniquilador. É isso que é um dos nomes, né, do anjo do abismo, daquele que recebeu a chave, que é o rei lá, que tá comandando toda essa tropa de animais perversos. Amados, estamos quase chegando no fim e vamos agora abordar sobre a sexta trombeta. A sexta trombeta é o segundo ai, né? A gente viu que tem 3 ais, né? O primeiro já foi. Agora o segundo ai. Está em Apocalipse, no capítulo 9, no versículo 13 a 21. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo o sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande Eufrates. O rio Eufrates é um rio muito estratégico, principalmente para Israel, porque ele separa os povos do norte, que são inimigos de Israel, do povo de Israel. Veja só nesse mapa aqui como é que é essa situação. Observe que aqui é onde está esse mapa registrando onde está o rio Eufrates. Ao norte estão todas essas nações aqui. E essas nações são inimigas de Israel. E se não tivesse assim, essa fronteira do rio, ficaria muito mais fácil Israel ser atingido. Olha só quantos quilômetros tem de distância entre o rio Eufrates até chegar lá em Israel. Observe que é muito pouca distância. Quando aqui fala dos anjos que estavam ali sobre o grande rio Eufrates, eles foram soltos porque agora, nesta quinta trombeta, vai desencadear uma guerra e uma luta muito grande que, nesse tempo, muitas pessoas vão morrer. Veja só no verso 15 de Apocalipse, lá no capítulo 9, verso 15, a continuação da leitura. Eu dei essa pausa aqui para explicar sobre essa posição estratégica do rio Eufrates. O rio Eufrates também vai ter uma importância quando ocorrer a grande e última batalha de vários exércitos contra Israel, que é a batalha do Armagedon, que vai ser lá no final. Mas vamos dar uma olhada aqui agora no verso 15 em diante. Foram então soltos os 4 anjos que se acham preparados para a hora, dia e o mês e ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número do exército da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Amados, é algo assim, essa força desse exército vem destruindo pessoas, acabando, destruindo muita gente. E veja que os anjos que estavam ali estavam sob o rio Eufrates. A grande tensão será ali nessa área. Por meio desses 3 flagelos, a saber, o fogo, a fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça e com ela causava danos. Agora, amados, uma coisa assim impressionante. Todos esses sinais que a gente tem visto até aqui quer mostrar o que para a gente? Não são sinais claros dos juízos de Deus por causa do pecado que está sobre o mundo, por causa da iniquidade, do mal feito dos homens? Sim, E agora, será que as pessoas estão dando crédito, estão prestando atenção com tudo isso que está acontecendo? Começou lá dos selos, aqueles problemas em menor intensidade e agora intensificando as ações sobre a terra
sobre os homens, sobre as pessoas. Mas veja o que está escrito aqui no versículo 20, continuando na leitura aqui de Apocalipse no capítulo 9. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras, das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Mesmo com tudo isso acontecendo, aqueles que não foram mortos por esse exército, esses cavalos, com esses 3 flagelos, aqueles outros homens que sobreviveram, ainda assim, eles não se arrependeram. Então, amados, observe que se a Bíblia registra que eles não se arrependeram, é porque ainda há oportunidade para que haja arrependimento. Vamos nos lembrar o que está escrito na palavra. A vontade do Senhor não é que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E tem gente que não observa os sinais, o que Deus está fazendo. Vamos prestar atenção nisso, gente. Vamos prestar atenção no que Deus está falando, nas pequenas coisas que acontecem com a gente. Às vezes algo que você vai realizar não dá certo. Não dá certo, por que não está dando certo? Para um pouquinho, para pensar, para refletir, para meditar. É ainda tempo de mudança. A mão do Senhor não está encolhida para salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas a única coisa que nos separa de Deus são os nossos pecados. E Jesus já pagou o preço para que nós pudéssemos ser livres, completamente livres, para a glória de Deus. Veja agora no toque da 7ª trombeta. Está em Apocalipse capítulo 11, no versículo 15 em diante. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Vocês se lembram quando nós estávamos aqui falando ainda há pouco sobre qual é o sentido do toque das trombetas no Antigo Testamento? O primeiro que nós vimos é quando anuncia a chegada do novo rei. E no toque da 7ª trombeta, olha só, vou ler de novo aqui. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Oh, maravilha! Glória a Deus! Nós estamos vendo aqui, amados, agora Jesus vai entrar em ação. Jesus aqui agora vai entrar em ação com seu exército, porque ele vai tomar posse agora do seu reino. Aqui diz que os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão dos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Amados, aqui agora está chegando a manifestação do próprio Cristo. É como eu falei com vocês, nós vamos na próxima semana estar conhecendo as personagens que atuam nesse período que está sendo tocado essas trombetas, o que
o que o anticristo vai estar fazendo, o que o falso profeta vai estar realizando, como que é a atuação dessas duas testemunhas que o Senhor vai levantar, a atuação até dos 144 mil, que nesse período está ali também proclamando a palavra do Senhor e anunciando a salvação que há no próprio Cristo. E agora, nessa última trombeta, quando o Senhor ele vem para exercer a sua vingança, derramar o seu juízo, ele mesmo com os seus anjos. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Amados, agora vão ser derramados 7 taças da ira de Deus sobre todos os homens da terra. A sua vida é muito preciosa para Deus. Então, amados, eu quero convidar você a guardar isso no seu coração. O Senhor te ama e Ele tem zelo e cuidado de você. E por isso Ele nos mostra tantos sinais. Ele toca a trombeta para nos alertar. Ele mostra que Ele deseja transformar as nossas vidas. Deus não nos destinou para a ira, mas Ele nos destinou para a salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe profundamente o seu coração. Aqui embaixo no descritivo eu deixei assim algum material, links para que você possa ver, conferir os vídeos. Se você tiver oportunidade, dá uma olhadinha lá. Faça um estudo, amados, isso é um estudo que nós estamos fazendo. E eu tenho certeza que Deus deseja te acrescentar muito mais. Quanto mais nós estudamos sobre esse assunto, mais nós aprendemos. E a palavra revelada pertence a nós, as não reveladas ao Senhor. Mas aquilo que Deus tem preparado para nós, o Espírito de Deus tem revelado para nos abençoar. Deus seja contigo e até semana que vem, se Deus quiser. Nesse mesmo momento nós estaremos aqui estudando a palavra do Senhor sobre as coisas do fim. Não perca! Não deixe de dar o seu testemunho, de falar sobre suas dúvidas, de fazer perguntas, porque você fazendo perguntas, eu posso, quem sabe, já no próximo vídeo, trazer alguns esclarecimentos das coisas que nós abordamos aqui, tá bom? Que Deus seja contigo.